Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito massa e eu confesso que é um assunto que eu amo muito, que é música. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de música, dom, né, como que você pode usar isso no seu ministério. E para falar sobre isso eu tenho ele aqui que ensina técnica vocal para várias pessoas, inclusive para pessoas de fora do Brasil. Ele já cantou aí em um dos grupos mais importantes da Igreja Adventista, que é o Novo Tom. E ele está aqui para conversar com a gente, então, sobre esse assunto. Marlon, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado, valeu. Um abraço para todo mundo aí do BeiraCast. Legal. Marlon, eu queria, antes da gente começar, queria que você se apresentasse quem que é o Marlon, né? Eu dei aqui um release bem curto de quem é você, mas queria que você se apresentasse e na sequência já contasse pra gente como que a música entrou na sua vida. Tá bom. Ah, eu sou daqui mesmo de Joinville, né? Dessa terrinha. Eu vou começar pela parte da música, então. Pode Isso ser? aí, pode ser, perfeito. A música, eu lembro da primeira memória com 5 anos de idade. Quando eu ouvia músicas na sala da minha casa. Meus pais colocavam músicas assim de piano, orquestra e outros cantores também. E é interessante como quando a gente é criança a gente absorve aquilo com muito mais intensidade, né? Uhum. Então eu lembro que o prazer que eu tinha de ouvir música nessa época era muito maior, assim, era tudo muito mágico, assim, era tudo muito maravilhoso. E aí eu cantava em aniversário, meu pai tocava violão. Depois, com 11 anos, eu participei de um festival de música sertaneja para crianças num supermercado. Que legal. Perto do Angelone, ali na João Colim, do lado tinha um mercado que era Supermercado Vitória. Quem é mais velho vai lembrar desse mercado. E aí ele tinha prêmios. E eu sei que eu fiquei em segundo lugar ali. Eu nem sabia que eu cantava, mas eu já tinha essa coisa dentro de mim. E aí eu sei que eu montei uma dupla sertaneja com a minha irmã e a gente começou a cantar em vários festivais. Tinha um empresário na nossa rua, era o Renato Dunk. Ele gostou da gente cantando, então ele levava a gente aos finais de semana para participar da categoria infantil. Olha que legal. E ali eu fui desenvolvendo, ganhei violão, aprendi a tocar violão. E aí eu sei que a música foi indo, até que eu fui para o NASP em 99, com 19 anos. Então lá eu realmente decidi fazer faculdade de música, Ah, legal. onde eu falei, não, eu acho que a música me escolheu, então Na vou minha por esse opinião, eu caminho. tenho na minha opinião, assim, que o NASP é um dos maiores berços da Igreja Adventista em relação à música, É, né? ele é o maior celeiro, na verdade, É, né? No é. Brasil é lá. Tem outras instituições, né, pelo Brasil, mas o NASP é onde concentra ali, Onde acho que tudo inicia, é né? como se fosse a Meca, né, da música. Todos vão à Meca Exatamente. para viver essa experiência. E, na verdade, as igrejas, de maneira geral, são um grande celeiro, né, Exatamente, para pra quem música. quer desenvolver música, né? Você vê artistas do meio secular aí famosos e muitos deles começaram na Da igreja, igreja, né? né? Um coral. Hoje está muito popular a música no mundo por causa da internet, mas há uns anos atrás o país assim com o maior desenvolvimento musical era os Estados Unidos, porque é um país protestante, então todo mundo lá desde base ia na Já igreja, era começava, né? coralzinho, e aí de lá eles têm uma grade na curricular de música na escola muito Uhum. forte. Então O isso você desenvolvimento já vê, vem desde pequeno, né? então você vê como a igreja ela influencia, né? Não só na música como em todas as áreas da sociedade, né? E daí tu foi pro NASP, daí como que É, foi depois? fui pro NASP, comecei a cantar nos corais, participar da coisa da música. E aí um belo dia eu vi um cara lá no coral cantando que eu fiquei assim, eu falei, como que é possível uma pessoa aqui do meu lado aqui, ó, ao vivo, Cantar desse jeito. cantar desse jeito, que é o Leonardo Gonçalves. Ele tem a mesma idade que eu, mais ou menos. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, eu vou cantar bem igual esse cara. Eu coloquei como uma meta. E aí eu lembro que ele fazia um solo no coral e só ele tinha a partitura do solo. Os coristas tinham só aquela grade da parte do vocal, né? Uhum. E eu, cara de pau, fui lá e pedi a grade do solo. Eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui, eu quero aprender. Eu sei que a coisa foi andando
ele começou a faltar nos ensaios e só eu daí sabia a parte daquele partitura. solo. E aí o Lineu Soares, que era o diretor do Novo Tom, Lendário Lineu o Soares, né? lendário, né? Salve, salve, Lineu. E meu pai na música, né? Nossa, cara, eu considero ele um dos grandes, assim, né? O Pelé da Pelé da música música. adventista. Não, o cara é sensacional. E aí ele falou, "Ó, faz o solo aí." Aí no outro dia o Leonardo não foi no ensaio de novo, "Ó, faz aí." Aí na sexta-feira o Leonardo apareceu pro ensaio, que o coral ia cantar essa música no sábado. Uhum. Daí o Leonardo sentou do meu lado, ele se dizia barítono, né? Eu acho que não, isso é uma lenda, porque eu acho que ele é segundo tenor. Eu falei, Léo, deixa eu fazer uma parte do solo aí, cara, que eu cantei a semana inteira. Eu era muito cara de pau, cara. É bom que. Quem tem boca vai a Roma, É, né? cara. Tem até eu vou abrir um parênteses aqui, tem um cara que tá bombando na internet aí, que ele fala assim que vergonha não paga conta, né? É verdade. Então, às vezes o cara tem que ser meio cara de pau e ir lá e aí o Léo falou, não, tá bom, faz o solo aí. Daí eu fiz um pedacinho, ele fez a outra, e o coral ia cantar no sábado de manhã. E aí no final do culto ele bateu no meu ombro assim e falou, cara, faz o solo amanhã. Eu falei, não, mas o solo é teu, Léo. Ele falou, não, cara, acho que vai ser melhor pra ti do que pra mim. E aí ali as portas foram se abrindo, Começaram a sabe? se abrir. Comecei a solar no coral. No outro ano o Leonardo, ele lançou o CD Poemas e Canções. Você lembra desse CD? Lembro. E aí ele seguiu o trabalho solo dele. Então ele saiu do Novo Tom e E aí aí tu sobrou ficou. uma vaguinha. E eu entrei e fiquei lá por 7 anos no grupo. Então Legal. foi uma experiência incrível, cara. Muitas viagens, muitas gravações, foi um aprendizado assim ministerial, de responsabilidade, de você conviver com gente boa assim, cara, você aprende muita coisa. E uma coisa que eu aprendi com o Lineu é não basta ter talento. Você tem que ser muito responsável, entregar as coisas no prazo, Tem que estudar, né? estudar, se dedicar. Então, foi uma grande escola, cara, que Deus colocou na minha vida aí. Legal. Legal. Tendo um release, né? Esse pequeno resumo da sua história, eu queria te perguntar em que momento, né, dessa história você percebeu que cantar tinha se tornado o seu dom e que isso podia se tornar um ministério? Com 25 anos, cara. 25 anos quando a gente gravou o CD Pode Cair, o Mundo Estou em Paz, que daí eu gravei Falar com Deus, né? E até era uma música que não apostava em nada, assim. Nessa fase, a gente queria era cantar coisas mais complexas, mais difíceis, com agudos, melismas, técnicas. Você é moleque, você quer... É como tipo assim, Quer explorar tudo, né? no futebol você não quer jogar na zaga, você quer jogar no ataque e fazer gol. Então o solista, que ele quer fazer peripécias. Eu lembro quando eu gravei o Falar com Deus, eu falei, essa música é tão devagar e tal. Mas foi ali, naquela fase, que eu comecei a acreditar que era possível eu seguir assim como um profissional da música e comecei a acreditar em mim. Porque você tem que acreditar em você, cara. No que você faz, acreditar, eu posso fazer isso aqui com qualidade, se eu treinar eu consigo, é importante. Então dali que eu passei a trilhar esse caminho. Mas foi aos 30 anos de idade que eu decidi ser músico mesmo. Quando eu recebi chamado para ser maestro no Coral Jovem no Rio de Janeiro. Fiz um trabalho muito bonito lá com a favela da Rocinha, tem um trabalho social. E aí lá eu falei, não, você vê, né, cara, que tem gente que com 20 anos já sabe o que é da vida, né? Eu com 30, quando eu falei, não, eu sou músico, essa é a minha profissão, então daí eu vou seguir. Legal. Muito bom conhecer a sua história, porque eu te conheço há um tempo já e não conhecia essa parte da sua história. É muito legal a gente saber quem é o Marlon, né? E isso dá embasamento para o que a gente vai conversar aqui agora, né? Eu queria já começar te perguntando, né? Uma pergunta polêmica que muitas pessoas às vezes fazem. Existe pessoa que não tem voz para cantar ou, na sua opinião, todos têm voz e precisam de treino? Como que funciona isso na sua concepção, na sua experiência? Eu vou te falar como um professor de canto, tá? Você gosta de jogar joguinhos assim? Gosto. Uno. Sim. Tá, tem um joguinho, eu não me lembro algum agora na mente, mas que você coloca, você vai casinha 1, casinha 2, casinha 3, casinha 4, casinha 5. Já viu que você joga o dado, você vai avançando. Sim. Tipo imaginação, por exemplo. É isso, imaginação. No canto é assim, ó.
todos podem cantar, tá? Todos podem praticar o canto. Só que você vai desenvolver a partir da casinha que você está. Então tem gente que está na casinha 10, aí vai para 11, tem gente que está na casinha 20, vai para 21. Então assim, o canto ele é uma prática comum a todos. Só que assim como em qualquer área, Jonathan, existe a aptidão natural. Eu posso ir lá jogar bola, bater uma pelada, dar um toquinho de lado, né, jogar no gol, sei lá, fazer uma lateral ali, mas eu não vou ser um Maradona, nem um Pelé, nem um Vini Júnior, entendeu? Porque eu não tenho essa aptidão para o futebol, mas eu posso me desenvolver. Qual é o grande erro do pessoal que vai estudar canto? As pessoas me procuram e elas querem que eu transforme elas da noite pro dia naquele cantor X. E além disso, existe todo um trabalho, um treino, um desenvolvimento. Eu nasci com aptidão musical, desde criança eu já tenho isso. Só que eu tive que desenvolver treinar mais, né? muitas horas no chuveiro, caminhando, treinando, cantando em coral e ali treinando e desenvolvendo o potencial. Mas sim, todo mundo pode cantar, mas cada um vai andar na casinha que está no tabuleiro do seu desenvolvimento. Essa questão do treino é muito importante. Eu sempre converso isso com a minha esposa, né? A gente tem um trio, a gente ama cantar também, né? Mas nada profissional. E é engraçado porque há uns 10 anos atrás eu não fazia ideia o que era uma harmonia vocal. Não fazia ideia o que era isso. E quando eu entrei para a família dela, o pai dela foi quarteteiro desde sempre, e aí comecei a despertar isso. E hoje, todas as músicas que eu escuto no carro, qualquer lugar, eu sempre estou mentalmente tentando achar o tenor, tentando achar uma voz diferente para treinar minha cabeça. Então, realmente, existe um treino por trás disso, né? Existe todo um momento, e muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Vê a pessoa cantando lá na frente, cantando bonito, e não enxerga todo o processo que existiu por trás para que a pessoa chegasse ali cantando daquela forma, né? Com toda certeza. Você falando isso, eu lembrei quando eu fui estudar no colégio interno no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E o diretor do coral, ele montou um quartetinho e me colocou no barítono. O quarteto não foi pra frente. Porque na época não entrava na minha cabeça aquelas notas do barítono. E eu já tinha facilidade. É assim, né? Eu já conseguia fazer segunda voz, né, por causa da dupla sertaneja com a minha irmã. Mas no barítono eu não entrava. E eu lembro que ele ficava bravo, aí brigava, tudo, não tinha aquela paciência, né? E aí depois, você vê como é o desenvolvimento. Eu passei a escrever a harmonia depois da faculdade. Eu escrevia primeiro tenor, segundo, barítono, baixo, e eu montava as harmonias. Você vê, de alguém que não conseguia encaixar uma nota, depois começou a escrever para quarteto, orquestra, né? Até aqui no Saguaçu. Aqui não tem orquestra ainda, aqui né? Mas terá em breve, né? Profetiza. Eu escrevi vários arranjos para a igreja do Saguaçu, de orquestra. Então, o desenvolvimento, o estudo faz toda a diferença. E é aquela coisa que está na moda, né? Todo mundo fala, né? A ciência, ela se desenvolve. A gente tem a neuroplasticidade, né? Imagina a neuroplasticidade como um matagal. Que você tem um caminho que você está acostumado lá. A neuroplasticidade é você pegar o facão e criar um novo caminho, aí você passa por ele e daqui a pouco aquilo se torna comum e aí o aprendizado acontece na sua Perfeito. E como que na sua visão você consegue ver a técnica e a adoração? Elas se juntam, elas são separadas? Como funciona isso? Porque muitas vezes a gente tem, né, essa ideia de as pessoas que cantam de forma técnica e a adoração. Como que funciona isso para ti? Pergunta muito boa. Muito boa. A técnica é a ferramenta. Perfeito. Te auxilia a você ter melhores resultados, tá? Só que a técnica, sem uma entrega, sem uma adoração verdadeira, ela é uma coisa vazia. Uma coisa não pode excluir a outra, sabe? E a adoração, ela tem muito a ver com algo particular meu, né? Daquilo que eu estou vivendo com Deus. Mas assim, quando tem efeitos demais na música, para mim isso atrapalha um pouco a comunicação. Eu prefiro pensar assim. Pessoa, por exemplo, que faz melisma demais
inventa muita coisa. Isso para mim não chega. Eu acho que é para a maioria das pessoas. Uhum. Você está enfeitando demais o negócio e a pessoa quer ali prestar atenção na letra, quer, né, receber aquela Às vezes mensagem. não tá focado na adoração, tá focado numa Tá performance, né? focado na performance. Isso atrapalha um pouco. Eu vou lançar um CD esse ano. Na verdade, ele já está pronto há um bom tempo. E não tem quase nada ali assim, de esses adornos vocais. É uma coisa simples para chegar diretamente no coração, sabe? Eu uso muito essa coisa de técnica no meu Instagram para chamar alunos, Promover para o o pessoal, seu promover o trabalho, né? trabalho. Ó, você pode aprender isso aqui e tal, como um treinamento, né? A mesma coisa que o cara jogar um futebol e ficar fazendo embaixadinha e É. tal. É diferente. Para jogar bola é um toque 1, 2, 3 e bola pro gol. Que é aquela coisa, o feijão com arroz. Uhum. Aí tem a embaixadinha, toca por baixo das pernas, dá uma canetinha, Se um não começa a chapéuzinho. fazer que nem o Vini Júnior agora na Copa, que fica tentando rodar um monte de vezes antes É, de chegar no gol, aí não faz o gol na hora que a é, gente é, queria que fizesse, né? isso. E eu acho que um simples bem feito em música é muito melhor do que a pessoa inventar muita coisa. A pessoa precisa de uma boa afinação, precisa ter uma boa impostação de voz, trabalhar o timbre dela, Até porque trabalhar as dinâmicas. Deus não gosta de coisas de qualquer jeito e levadas, né, com a barriga, né? Deus gosta de coisas É, organizadas, né? Ele gosta que nós nos dediquemos pro ministério dele, né? tá. Não quero fugir muito do teu tema aí, mas eu Não, quero mas abrir uma coisa que é bem importante. Talvez isso vai chocar alguns. Na minha concepção, Deus não está. Eu não estou indo nada contra o que você está falando, assim, né? Eu não estou querendo te tirar a tua opinião. Mas Deus, ele não, em última instância, Deus, ele não está preocupado com a minha performance musical. Se eu estou cantando bem ou não, se eu estou cantando afinado ou não. Eu vou chegar onde eu preciso. A melhor é, dinâmica musical feita aqui nessa terra, com a maior orquestra. Vamos imaginar uma orquestra de Berlim, né? Uma orquestra perfeita, a orquestra de Los Angeles, sei lá, alguma grande orquestra do mundo aí. Arranjos de John Williams, que é o cara que fez Superman e uhum, tantos outros. O cara é um gênio da música. Isso para Deus é como um rabisco de uma criança, assim. Para Deus, o nível, né, da perfeição que existe, né, na soberania do conhecimento de Deus. Então, para Deus, não interessa se eu estou cantando desafinado ou não, mas por que a gente tem que fazer bem feito? Porque a gente, quando canta, a gente comunica para as outras pessoas. E quando você comunica bem para o outro, automaticamente você está agradando a Deus, porque você está servindo bem ao teu próximo na música. Jesus fala, né? Você deu pão, comida para o meu próximo, então você fez para mim. Então, se você serve bem na igreja, você está servindo bem a Deus. Então, isso é importante, que não é para ele, é quando eu faço bem aqui para o meu próximo, eu estou servindo bem a Deus naquilo que eu estou fazendo. perfeito, perfeito. E pensando nisso, me fez até lembrar que é, a forma que eu mais gosto de adorar, o que eu mais gosto de fazer é quando eu tô ali ministrando louvor, quando eu tô Aham. conduzindo. Porque volta e meia a gente sai, né, faz uma mensagem musical ou outra, mas o que eu me sinto realmente completo é quando eu tô ministrando louvor, quando eu tô ali conduzindo louvor e fazendo as pessoas adorarem. Pra mim eu me sinto completo nesse momento. Porque eu tô fazendo pessoas adorarem a Deus, eu tô ajudando as pessoas a conseguirem se conectar com Deus. Pra mim é maravilhoso isso, não sei se pra ti também, mas pra mim eu acho incrível, eu me sinto totalmente completo quando acontece Que isso, sabe? bom, que bom. Conduzindo as pessoas a A pensar, adorar, né? Pensar na letra, entrar no clima da exatamente, música, né? É importante. Prepara muito o coração, né, esses momentos prepara. ali, né, para ouvir a mensagem. É muito interessante, muito interessante. Eu queria te perguntar se você teve alguma experiência marcante com a música dentro da tua trajetória, que você pode falar assim, meu, isso aqui me marcou demais e eu nunca vou esquecer e vou levar isso aqui pro resto da minha vida. Tem muitas histórias, né? Muitas coisas que marcam a nossa vida, mas recentemente eu recebi um áudio de uma amiga e ela disse que está passando por um grande problema com a família dela, assim, uma coisa que está sendo bem traumatizante. E ela falou que montou uma playlist para tentar se sentir consolada, né?
E ela falou que no meio do nada apareceu uma música que vai estar no meu CD, mas eu já lancei um clipe dela, que se chama Confie. Uhum. E aí no meio tem o pastor Nemuel Stina, que fala sobre a confiança. E ela disse que a música está sendo assim, é, um bálsamo na vida dela, que ela ouve, 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 ouve. E ela sente Deus falando no coração dela através de uma música que eu compus num contexto difícil da minha vida, um momento de dificuldade. E aí eu sentei, compus a música, aí você pensa, né? Poxa, um dia que eu fiz uma música que foi para mim, para me confortar, hoje está Ajuda outras confortando outras pessoas. pessoas. E a música falar com Deus, né? Eu me sinto assim honrado de ter gravado uma música que tecnicamente, né, eu não estava Não te acreditando, agradando. eu queria uma coisa mais explosiva, uma música muito na paz. Hoje, quando eu ouço essa música, me dá uma sensação de que o céu está descendo na terra, assim. Essa música tem uma letra, Tem, uma harmonia, um tem, poder, tem. cara. É engraçado que dizem que santo de casa não faz milagre, mas olha, eu gravei isso em 2005, mas quando eu ouço hoje ainda me arrepio, cara, com essa música. E eu já vi muitas pelo Brasil, né, como eu já viajei praticamente o Brasil todo, eu vi nas igrejas assim aquele momento da oração, todo mundo indo pra É frente, um momento que você vê orar. as pessoas adorando através de uma É, coisa que você fez, né? Ajuda as é. pessoas no processo de adoração. E isso para mim é extremamente marcante. Porque o objetivo final é esse, né? Você servir, né? Você poder abençoar as pessoas através daquilo que você está fazendo. Eu acho que o mais importante de tudo isso é isso. Mais do que a É, técnica, é, mais do que dom, acho que a gente poder ajudar as outras pessoas a adorar a Deus, a gente está servindo, acho que é, poder ter um coração realmente vivo em adoração, acho que é o que mais importa, né? com certeza. Mas para isso tem que estar em comunhão Tem que com estar em Deus, né? comunhão com Deus. Porque senão você fica só ali pelo efeito da música, né? Que ela produz, né? Porque música produz muitos sentimentos, emoções, né? Mas a gente tem que estar em comunhão com o Papai do Céu todo dia. Aí Perfeito, isso vem como um presente, como uma sobremesa mesmo. perfeito. Marlon, eu queria te perguntar se você tem algum recado que você quer deixar pro pessoal. Já A gente acabou? já tá Já? quase, a gente tá encerrando já. Poxa, Passa rápido, eu achei né? que tava começando agora. Eu queria que você deixasse um recado pra galera, quem sabe aquela pessoa que tá querendo entrar na música, aquela pessoa que tá começando. O que você deixaria de recado pra essa pessoa se desenvolver cada vez mais? Tá bom falar pra você aí que tá me assistindo, se você tem um sonho de servir a Deus na música e sente que esse é o seu chamado, vá atrás, ore a Deus para que Ele abra as portas. Tem portas que Deus abre e ninguém fecha, assim como tem portas que Deus fecha e ninguém abre. Então, não conte com o que o homem pode fazer, mas com o que Deus pode fazer na sua vida. E se esse é teu chamado, vá atrás, estude, se desenvolva para servir melhor na igreja. A internet está aí com muitos cursos, com muitos professores disponíveis para te ajudar a realizar teu sonho, não só no canto, como em instrumento musical também. Música é dedicação. E talvez tenha alguém aí que tem um sonho de ir para a faculdade de música, como eu fui. Vai, mete a cara. Eu cheguei lá só com dinheiro de uma mensalidade. Cheguei a pegar algumas semanas comida na Adra, que eu não tinha dinheiro para nada, assim, tava Caramba, zerado. E fui comportando. Eu comportei 20 férias na minha vida, caramba. lutando. E consegui me formar, né? Até hoje consigo viver da música, graças a Deus. Então não desista dos seus sonhos. E o último recado, acima de qualquer coisa, Jesus vai voltar. Em breve. Ontem, a tosse está brava aqui. Ontem eu fiz um recado rápido no story, dizendo sobre o verso de Apocalipse que Jesus fala, eis que venho sem demora. Mas como é que Jesus vem sem demora se já faz 2000 anos que ele morreu? É porque, na verdade, a volta de Jesus só dura uma vida. Quando a gente morre, eu acredito que a gente fecha o olho e a gente já vai abrir o olho e já vai ver a volta de Jesus. Exatamente. Eu fiz um procedimento médico e eu tomei uma anestesia que eu só lembro, o cara, ele falou, tu vai apagar em 10 segundos. Aí eu, Pum. quando eu abri o olho, acabou, eu não lembro do que aconteceu, nada. Eu só lembro eu na sala de recuperação 2 horas depois. Então eu acredito que é assim, acabou,
Fechou o olho, abriu. Então, na verdade, Jesus não demora nada. Jesus demora o tempo de uma vida. E se a gente tem só essa vida, é nessa vida que a gente tem que se preparar todos os dias para a volta dele. Não por medo do inferno, né? Não por medo de deixar de existir, mas por amor, né? Por amor a Cristo e pela felicidade, né? De poder estar com ele na eternidade. Então, acima de todas as coisas, de sonho, de música, de trabalho, de relacionamento, de casamento, de realizações pessoais, o nosso maior desejo, o nosso maior sonho é viver com Jesus todos os dias. E como é que faz isso? Abre a Bíblia sem vontade e lê. Ora sem vontade. Você vai se acostumar. Daqui a pouco você não vai conseguir viver sem isso. Jesus tem que ser o centro da sua vida todos os dias, o tempo todo. Ora, busca Jesus. E aí ele vai alinhando a tua vida, vai mostrando os propósitos dele. Então, a vida é Cristo. E o resto é consequência. Perfeito. Marlon, muito obrigado por ter deixado esse recado maravilhoso pra galera. E realmente é o que deve arder dentro do nosso coração, né? É o que deve arder dentro do nosso coração. Galera, é com esse clima gostoso que eu quero encerrar esse podcast hoje, o BeiraCast. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha conseguido absorver aí um pouquinho de como é o ministério da música, de como você pode servir a Deus através da música. E nunca enterre o seu dom. Se Deus te deu um dom, você tem que usá-lo para a obra dele e abreviar a volta dele que está muito próxima. Amém. É isso aí. Te vejo na semana que vem, então, no próximo BeiraCast. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.